marco na construção do nosso país. E esse livro será publicado em Maceió, no mês de dezembro. Eu gostaria de dizer que meu nome é Antônio Martins Soares Santana e aproveito a oportunidade para invocar aqui o nome já que nós estamos em um trabalho de reunião literária, sobre o grande professor de Baixa Grande, que foi Didi Ribeiro, seu Dídimo Ribeiro, e que me passou muitas informações, eu ainda uma criança. Entre essas informações é que o meu nome de Antônio Martins Soares Santana, Soares, vem da família fundadora de Baixa Grande, porque a escravidão, Bruno, no Brasil, e na Bahia, sobretudo, ela tem duas modalidades. A do recôncavo baiano, que ela é açucareira, ela trabalha com o escravo aprisionado nas senzalas, ele trabalhava durante o dia e à noite era aprisionado, né, sob troncos para que não mobilizasse revoltas. Já a escravidão sertaneja interiorana, ela é diferente, porque ela é a escravidão da lida do gado, e quem descreve isso muito bem é Darcy Ribeiro. E, por incrível que pareça, eu venho desse tipo de escravização, inclusive descendente de um direto, que é o meu avô Felipe. Meu avô Felipe foi adotado pela família dos Ribeiros, aí do Cais, cresceu como vaqueiro, né? E como essa modalidade de escravização aproximava o escravo, o descendente de escravo, do dono, e se criava uma afinidade tão próxima que batizavam, às vezes até adotavam, e assim foram adotados como filhos da família, tanto meu avô como Juraci, conhecido como Juraci do Cais, que inclusive é primo direto, porque é da minha família, do meu avô. E a família adotou o meu avô Felipe como vaqueiro, e adotou e colocou o nome dele. O nome dele é Araújo, Felipe Araújo Soares, né? Então, eu sou descendente direto de uma ramificação de escravo da Caatinga, escravo do Cais, e um povo sem memória é a mesma coisa de uma pessoa que eu conheço, lamentavelmente, grande homem, grande pessoa, não vou citar aqui o nome, e você vê uma pessoa que ele perde toda a sua memória, não conhece mais ninguém devido a uma patologia, né? E esquece todo mundo. Assim, a sociedade. A sociedade, ela pode avançar em tecnologias, nós temos tecnologias brilhantes de ponta. Uma altura dessa, eu acredito que se Ramiro tiver online, ele está assistindo já esse evento aqui, que brilhante, né? Lamentavelmente, com tanta tecnologia, a gente vive um momento mais violento, que era para a gente ter mais paz. Então, um povo sem memória é um povo dominado, é um povo fraco, é um povo fragilizado. E, então, falar da memória é relembrar os nossos antepassados. Falar da memória é lembrar de Antônia Maricota, é lembrar de Dadá, dona Dadá de Flandu, que se envolvia nas festas culturais da cidade, é falar de Pateta. Eu tenho uma história aqui literária de uma carta, professor Jorge, que a minha avó guardou por 3 meses para transmitir a notícia de uma sobrinha que saiu daqui para trabalhar em São Paulo e que não podia, naquele tempo, dar uma carta para qualquer pessoa ler, que era para não saber o que acontecia no seio da família. E aqui tinha alguns leitores que eram assim, considerados profissionais de cartas, mas às vezes brincava. Na leitura, aproveitava que as pessoas não tinham conhecimento, né, de alfabetização, e brincava e sempre colocava alguns pontos a mais, e por isso caiu numa situação semelhante àquela de narradores de Javé. Eu vou até lhe dizer uma, viu, garoto? Um era o seu tio, conhecido como Franga. Franga era considerado um grande leitor de carta. E algumas pessoas diziam, mas Franga é muito gozador. E eu não vou dar minha carta para Franga ler, né? E o outro um outro grande leitor, era chamado Antônio Fuxico. E o Antônio Fuxico era de um jeito que quando
passava pela rua, lá em casa, como se discutia política, sobre Pianos, Pamponéia, aquela coisa, e Antônio Fuxico passava, a maninha gritava, mas assim, fala baixo, por aí. Então, como é que a gente vai perder, na linha da história, essas minúcias, essas pequenas, esses pequenos relatos, essa pequena memória de pessoas simples e que marcou a nossa cultura, que hoje a gente faz micareta, porque teve um Bento Santana, padeiro, teve um Marrom, teve um Seu Maroto, teve um Patica e outras pessoas, que eu termino dizendo, um macro evento desse era para ter deixado um dia todo para a gente. Muito obrigado!